Boa noite, senhores. Vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Fernando Oliveira. Fernando, Loredo, Futebol Total, parabéns pela classificação. Eu queria que você falasse, analisasse a atuação do time, né? O jogo começou muito difícil, o Atlético, inclusive, criando algumas boas oportunidades, mas, de repente, o time em campo, né, conseguiu entender aquilo que acho que vocês tinham trabalhado, fez um placar até elástico e merecido. Então, eu queria que você falasse, né, dessas virtudes com a classificação nessa goleada. Boa noite, Loredo. Em relação em especial, o início do jogo, né? Eu acho que era um início bem atípico no que diz respeito à decisão, né? Os meninos passam por um período ali de adaptação e de ansiedade, de controlar um pouquinho essa parte emocional e trazer a racionalidade para dentro do jogo. Então, de fato, o início do jogo ficou naquele caminho ali onde eu acredito que o Atlético Paranaense teve até mais chegada na nossa área, mas os meninos tiveram muito mérito de superar esse momento, que faz parte do jogo, inclusive da formação desses atletas. Isso acontece em qualquer nível, seja lá na base, seja no profissional. E eles tiveram a maturidade ao longo da partida, encontrando as vantagens, que inclusive vantagem essa que como você havia falado, que eles tinham treinado, né? Então a gente fica feliz que ao longo do jogo a gente conseguiu colocar dentro de um jogo de decisão, onde existe todo um fator mental que influencia a nossa capacidade de jogar futebol, e eles foram tendo racionalidade ao longo do jogo para que a gente pudesse encontrar as melhores vantagens essas que já eram conhecidas, porque acho que por trabalho de todos ali da comissão a gente conseguiu mapear bem as principais características do Atlético Paranaense, e isso nos deu mérito e solução para que os atletas, em meio a esse ambiente de ansiedade, enfim, que faz parte, ter racionalidade e a gente conseguir ter vantagem para construir o placar, né? Então a gente fica feliz por, de certa forma, a gente conseguir levar para um campo e um jogo de decisão, onde existem vários fatores que podem influenciar negativamente, ter racionalidade e conseguir uma vantagem importante. Fernando, Diego Pérez, Rádio 102 FM. Na quarta a gente conversou e a gente falou sobre os desafios que seriam, né, colocados nesta semifinal, jogando em Bragança Paulista, no estádio municipal, com a presença da torcida, que fez um barulho na arquibancada e parece que isso até ajudou no ânimo, né, da garotada. Então gostaria que você falasse um pouco sobre isso também, sobre o quanto foi especial jogar aqui no Cícero. Boa noite, Diego. Em relação a todo esse ambiente que foi gerado aqui hoje, a gente julga extremamente importante, né? Eu já havia falado, talvez até com você, em relação a isso. Eu acho que todo desejo nosso de querer conquistar títulos e ganhar jogos não pode tirar de vista o real objetivo, né, da gente enquanto divisão de base. Eu tenho muita preocupação enquanto treinador de base que as minhas atitudes, elas condizem com treinadores de base, né? Eu sei que às vezes a ansiedade de poder estar no profissional, ela passa muito pela cabeça dos jogadores, mas pode passar também pela cabeça de um treinador que usa dos jogadores para que possa progredir para o próximo passo, né? Então eu tenho muito cuidado com relação a isso, para que de fato eu respeite o ambiente de formação como treinador de base, porque é isso que eu sou. E em meio a tudo isso, a gente fica muito feliz que, apesar da gente conquistar uma vaga importante para a final e com muito merecimento, a gente tem usado o ambiente de formação da melhor forma possível. Ambiente esse, como você citou, aproximação com a torcida, jogar no estádio de Série A, estádio esse que o nosso profissional joga. Então isso gera também um processo de adaptação, de facilitação para que quando esses atletas do Sub-20 tenham a oportunidade de jogar no profissional, que eles estejam mais adaptados, enfim. Então, a gente tinha até falado com relação a alguns jogadores que estavam no profissional, esse sentimento de ter os melhores, enfim, talvez foi até com o Loredo essa questão. E eu, na oportunidade, falava, eu não posso perder de vista o real objetivo, que é formar os jogadores para que eles possam servir o profissional. Então, vontade de ganhar o brasileiro, de ganhar jogos, não pode ser maior do que o sentimento de preparar esses meninos para um futuro bem próximo, né? Ainda mais por se tratar de uma categoria sub-20. Então a gente fica feliz que num ambiente como esse, um ambiente muito próximo do ambiente que é do profissional, os atletas tenham tido maturidade e sabedoria para enfrentar e, consequentemente, jogar futebol, né? Eu acho que quem estava aqui hoje no Cícero sentiu o Red Bull, sentiu no barulho, sentiu na forma que a gente jogou, sentiu no resultado, sentiu na imposição. E isso é um desafio que a gente tem como treinador, porque são essas coisas que a gente controla, né? O que a gente vai gerar de resultado com isso, talvez em alguns momentos a gente não consiga controlar. Mas a gente fica feliz que, de certa forma, hoje a gente conseguiu ser Red Bull Bragantino e conseguir uma vaga importante. Fernando, boa noite. Tarso Cacossi, Rádio Bragança FM. Parabéns pela classificação.
Logicamente, uma classificação para uma final de competição nacional, por si só, já traz uma satisfação muito grande, né? Mas observando o comportamento tático do Bragantino, a gente nota os jogadores variando de posição, o meia, por exemplo, Gabriel Lopes, voltando para marcar, ele que ainda marcou um gol, né? Os volantes chegando, mas com consciência. Houve também a alteração de posicionamento no segundo tempo, o centroavante, o Luiz Gustavo, mesmo com toda a estatura dele, né, ajudando a marcar ele pelo lado esquerdo. O Yuri Leles, a gente já conhece de muito tempo, muito inteligente, né, joga pela ponta, jogando por dentro. Quando o time consegue aliar essa questão do posicionamento, variação tática, esse comportamento tático, estratégico dos jogadores dentro de campo com a intensidade que prega a Red Bull, é motivo ainda mais de orgulho para você? Boa noite, Tássio. Sem dúvida, a tua pergunta ela é extremamente importante porque me dá a oportunidade de reforçar muitas coisas que são importantes para o desenvolvimento desses atletas, né? Em relação a essa questão da mobilidade, da capacidade dos jogadores jogar em diferentes espaços no campo, isso tem muito a ver com o Red Bull Bragantino, mas também tem a ver com as tendências do futebol mundial, né? A gente tem que ter muito cuidado. Eu até brinco com os jogadores, vou compartilhar com vocês, eu brinco com eles assim, ó, quem falou que você é 10 não falou para mim, quem falou que você é 9 não falou para mim. Eu não levo muito em consideração os padrões estabelecidos da posição, para que eu, de certa forma, ofereça diferentes espaços, diferentes vantagens, diferentes soluções, porque a gente entende que é isso que vai fazer com que os jogadores tenham a capacidade de se envolver de forma mais ampla, né? E volto a dizer, né, isso não é só uma exigência do Red Bull Bragantino, acredito eu, é uma exigência do futebol atual, né? O futebol exige muito essa capacidade de jogar em diferentes espaços, porque eu acredito que isso dá repertório para o jogador, seja de solução técnica, de solução física, como você falou, de algumas questões que envolvem o meia ter que descer, enfim. A gente fica feliz que, de certa forma, vocês tenham notado isso dentro de campo, né? Porque é como se as coisas que a gente estivesse fazendo, ela estão transbordando para outras esferas, e isso justifica muito de nossas práticas, né? E, de fato, é isso que você percebeu. A capacidade que a gente tem de interpretar a vantagem dentro do campo, independente de qual seja a posição, a gente precisa aproveitar. E, às vezes, a vantagem está para um meia fazer uma função de lateral para atacar um espaço que a gente imagina que seja de um lateral, mas o meia tem uma capacidade de perceber isso e de certa forma, executar, né? Então, de fato, eu fico feliz com a pergunta, porque isso, de certa forma, reforça muitas das coisas que a gente acredita e que a gente, inclusive, exige os jogadores para quebrar um pouquinho do protocolo e dos padrões estabelecidos. Os jogadores, às vezes, tentam se sentar na ideia de que a minha é essa, a sua é essa, e o futebol não permite mais isso. O futebol está muito rápido, né? Muito dinâmico, e a capacidade que a gente tem de fazer com que os jogadores percebam isso nessa velocidade também é um papel de base, né? Então, eu volto na pergunta anterior, e isso é um papel meu como treinador, nosso enquanto comissão, de oportunizar os nossos jogadores para que eles tenham a capacidade de fazer o que foi feito aqui hoje, como a gente fez em várias outras rodadas, né? Só para reforçar, hoje a gente fez a 21º jogo pelo Campeonato Brasileiro e é a 17ª escalação. Isso também é uma coisa que a gente reforça muito, que é meu papel como treinador de base, criar as melhores oportunidades possíveis, rodar a equipe, casar a vantagem. Eu só não vou oferecer o espaço, o jogador precisa conquistar. Porque a partir do momento que eu, como treinador, fico só oferecendo o espaço e o jogador não se esforça e não se dedica para ocupar, eu não acredito que esse seja o melhor caminho para desenvolver um jogador, em especial na capacidade mental, né? Então, a gente fica feliz, foi um ponto que a gente trouxe na pré-eleição, que todos são importantes. O meu papel é criar dinâmica coletiva para que os jogadores tenham a capacidade de ter protagonismo individual, mas em nenhum momento, quando a gente perdeu jogadores importantes, a gente perdeu o desempenho. Então, a gente perdeu o Filipinho por 7 rodadas, perdeu o Yuri por 8, a gente perdeu o Gustavo Zagueiro na 5ª rodada, até hoje ele não voltou, a gente perdeu o Rian, que era o lateral direito titular, a gente perdeu jogadores importantes em algum momento por suspensão, a gente não perdeu, a gente ofereceu jogadores ao profissional, e ainda assim a gente manteve duas coisas. A primeira é desempenho, que é o que a gente controla, e, consequentemente, o resultado. E isso reforça muito as coisas que você trouxe dessa dinâmica, mas, sobretudo, a coletividade dessa equipe. Em cima, e você citou várias vezes que você é treinador da base, e aquilo que a gente sempre falou, é claro, agora chegou uma final. Todo mundo quer ser campeão. E é claro que essa garotada deve estar também com esse, né, brilho nos olhos. E vai ter pela frente um Palmeiras, que é o atual campeão, que nos últimos 8 anos chegou em 6 finais, sendo 4 consecutivas. Então, é claro que se você for analisar, simplesmente você fala, pô, esse Palmeiras hoje é o time até favorito para essa conquista e tudo mais. De que forma você começa, é cedo, mas começa a imaginar para essa garotada entender que, pô,
Vocês conseguiram, vocês estão aqui, vocês são finalistas, né? Independente do que vai ter a acontecer diante do Palmeiras, que vocês, inclusive, já venceram na própria competição. Como é trabalhado isso agora? Legal a tua pergunta, Loredo. De fato, a gente tem muita consciência com relação à imposição e à regularidade, né? Talvez a palavra é regularidade que o Palmeiras tem tido nos últimos anos, em especial na base, e, consequentemente, isso tem transbordado para o profissional, né? Em relação à condução disso, eu te confesso que a nível estratégico a gente vai pensar a respeito. A gente fica muito feliz porque a final ela vai ser feita pelas 2 melhores campanhas. Então, isso de certa forma premia a regularidade, né? Então, vai para a final a primeira equipe que conseguiu sustentar 19 rodadas na primeira colocação e a segunda, que é o Red Bull Bragantino, né? Então, de fato, a gente precisa se apegar a essa consistência que a equipe trouxe até esse momento. A gente entende e respeita toda a regularidade que o Palmeiras tem nesse ambiente competitivo, como você trouxe bem. Eu conheço na pele, inclusive, tive a oportunidade de poder enfrentar eles na final do ano passado por uma outra equipe. E, na oportunidade, a gente percebe que existem algumas coisas que os jogadores que vivenciam isso com frequência, ele tem vantagem, né? E a nossa capacidade aqui, internamente, no Red Bull Bragantino, é fazer com que essas coisas aconteçam entre a gente também com regularidade, né? Porque é só dessa forma que a gente entende que a gente também, inclusive, vai estar preparado para jogar finais, né? Ainda mais quando a final tem 2 jogos, né? Quando a final tem 2 jogos diferentes de um jogo como foi hoje, ela também te permite a ter consistência, a regularidade, preparar bem a estratégia do jogo. Às vezes, com um jogo só, a gente sabe que um jogo só pode acontecer muita coisa, né? Então, de fato, é isso. A gente tem que ter muita capacidade de... É o que eu falo com os meninos desde a primeira rodada. A gente, na primeira rodada, venceu, inclusive, o Atlético Paranaense por 4-0. E muita gente do portão para fora, com certeza, gerava dúvida se a gente ia manter esse nível de desempenho, né? Ainda mais levando em consideração, talvez, nossos últimos desempenhos nas competições brasileiras e nacionais. E a equipe, todos os jogos, se provou. Todos os jogos. Isso a gente fica contente. A gente de 19 rodadas na primeira fase, perdemos um jogo. Mas mais do que isso, né? Eu acho que esse número eu não preciso me apegar. Talvez esse número vá fazer muito mais sentido no profissional. Mas a gente conseguiu ter consistência de desempenho. Isso é muito difícil. Então, o nosso desafio está em aproveitar essas 2 finais da melhor forma possível para que a gente possa, de fato, jogar 2 finais e ter a condição de conseguir o título, porque foi assim que a gente conduziu até esse momento. Fernando, o Sub-20 é uma transição que gera muita expectativa, né, nos jogadores, porque do Sub-20 geralmente já vai para o profissional. E no seu time tem alguns jogadores que já jogaram no profissional jogos oficiais, como o Palácios, o Lago, o Cauê até há pouco tempo deu assistência no profissional, e outros jogadores como o próprio Davi Gomes, que está no profissional agora. Luiz Gustavo vive convocações também, né, para a seleção brasileira. Como manter o foco desses jogadores na base, no Sub-20, para que essa expectativa não gere uma frustração quando eles retornam? Legal tua pergunta, Diego. Em relação a essa expectativa que os jogadores de base, eu digo que, em especial no Brasil, tem tido com relação ao profissional, cada dia que passa isso é mais forte. Eu acho que o efeito da pandemia ali gerou isso, porque gerou uma ansiedade também dos clubes de poder lançar jogadores cada vez mais jovens para que isso gere receita e retorno financeiro. Essa tem sido, para mim, na minha perspectiva, uma das formas dos clubes se sobreviver em meio a essa dificuldade financeira que o futebol brasileiro tem enfrentado. E isso gera uma certa ansiedade, né? Antigamente a gente falava que jogador de base ele estava novo quando tinha 20 anos, né? Hoje a gente está falando que jogador de base quando tem 18 anos já está velho para o profissional. E isso a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque todo jogador tem seu tempo e a gente, enquanto profissional do futebol, precisa perceber que tempo é esse. E a gente fica tentando encontrar a receita de bolo para que surjam novos jogadores com 16, 17 anos e joguem no profissional. E a gente sabe que esse tipo de caso é exceção, né? Então, eu, como treinador de base, também tenho que ter muito cuidado. E eu só fui perceber isso quando eu passei a ser treinador da categoria Sub-20. Porque, às vezes, quando a gente está distante dessa categoria que serve ao profissional, você não tem tanta noção dessa expectativa / ansiedade, né? Então, nesses 14 anos que eu estou aí na oportunidade como treinador, quando eu fui para o 20, eu consegui sentir isso na pele. Isso aumenta a minha responsabilidade como treinador de conduzir esse jovem, porque existe, sim, essa ansiedade, né? E é claro que isso é um papel meu como treinador, mas do clube como todo, todas as áreas, ficar atento com relação a várias outras possibilidades, a questão social, a questão da pedagogia, a questão psicológica, em especial essa gestão base profissional, né? Eu fico extremamente feliz de estar num clube que tem um alinhamento muito claro com relação a isso, um clube que também nos cobra isso. O Red Bull Bragantino é muito dessa origem também de ofertar jovens jogadores. A gente sempre jogou com equipes mais jovens, né? Seja na base ou no profissional. Então, o fato do clube vivenciar isso com mais frequência, o clube também já tem algumas diretrizes muito claras e preparação que eu talvez não vivi em outros clubes, né? De diálogo, de perceber o que é melhor para o jogador.
e, consequentemente, essa relação de expectativa e realidade ela está mais alinhada, né? Mas, de fato, é um grande desafio nosso internamente de saber conduzir esses meninos para que a gente respeite o tempo, né? Porque, no fundo, se a gente internamente não respeitar, não é do portão para fora que vai respeitar o tempo do jogador, né? Então, a gente tem que ter essa capacidade, essa responsabilidade, porque nem todo mundo vai estourar com 16, 17 anos. Fernando, queria que você fizesse uma análise do Palmeiras, as características que você enxerga na equipe adversária, que o Bragantino vai ter que se atentar. E também já fica o pedido para a diretoria para que o primeiro jogo da final seja aqui no Municipal, para trazer essa energia também, quem sabe com mais gente. Legal. Primeiro, em relação ao Palmeiras, eu posso falar o que todo mundo já conhece, até para não dar insight aqui com relação àquilo que a gente pode aproveitar do Palmeiras. O Palmeiras é uma equipe que se impõe muito na capacidade de ser pressionante nos duelos, né? Então é uma equipe que com o tempo foi desenvolvendo essa mentalidade e é uma equipe que tem a capacidade de atacar também muito, né? Então tem muito repertório de ataque, é uma equipe que acaba te ferindo muito com bola, né? Então foi essa imposição que o Palmeiras construiu ao longo dos anos, seja na base ou no profissional, e ela é muito evidente para todo mundo que assiste os jogos, né? A gente entende que isso também dialoga muito com a nossa identidade também. A gente é uma equipe que quer ser impositiva e protagonista, e de preferência sendo o mais rápido possível para o gol do adversário. E isso dialoga muito também com um pouco da identidade do Palmeiras, né? O Palmeiras na base tem mais tempo fazendo isso e gerando resultado. E a gente tem que ter a capacidade, em meio a esse cenário, encontrar as melhores vantagens, mas é o que eu falo com os meninos, a gente precisa ganhar e jogar o jogo sendo o Red Bull Bragantino, porque se a gente escolhe esse tipo de jogo é porque a gente acredita também que esse tipo de jogo faz a gente vencer, né? Seja lá as grandes equipes ou não. Então, que a gente tenha a inteligência aí nessa preparação com relação a isso. Em relação à expectativa do jogo aqui no Cícero, eu também fico nessa expectativa aí junto com todos, para que a gente tenha uma oportunidade de fazer o primeiro jogo aqui e, consequentemente, fazer um grande jogo também. Muito obrigado, professor. Boa noite a todos. Obrigado a todos.